é o seguinte: fazer vários concursos é bom ou é ruim? Ajuda ou atrapalha? Ou tanto faz? Eu fiz muitos concursos. Eu fiz mais de 30 concursos até conseguir ser aprovado. E eu fui aprovado até hoje em 4 concursos, tá? 4 concursos. Eu passei no Banco do Brasil, passei na Caixa Econômica, logo em seguida. Depois eu passei no Banco Central para técnico e passei na CGU para auditor. Foram esses 4 concursos que eu fui aprovado. Sendo que entre os concursos do Banco e da Caixa e o do Banco Central, né, teve um período aí de 6 anos, tá? 6 anos que eu fiquei trabalhando lá. E entre o do Banco Central e da CGU, 2 anos e qualquer coisa, quase 3. Nesse período, eu ter feito várias provas me ajudou em certa medida. E por que eu digo isso? Porque a reprovação, ela talvez seja a maneira mais rápida de te ajudar a desenvolver uma certa humildade, assim, né? De entender as suas limitações, entender os problemas que você tem, né, em termos de dificuldades, do que você realmente não sabe, que não conseguiu aprender, de você talvez começar achando que o caminho é mais curto do que realmente é. E isso aconteceu comigo, porque eu passei no Banco do Brasil e foi o primeiro concurso que eu fiz. Eu nunca tinha feito nenhum concurso e eu sequer tinha estudado exatamente para ele. Foi um lance meio de sorte, com uma oportunidade, aquele cavalo selado ali que passa na sua frente uma vez na vida. Eu estava estudando para o vestibular e na época o concurso era mais parecido com o vestibular do que é hoje. Então foram muitos fatores que me levaram a passar no primeiro concurso que eu fiz. E quando eu entrei lá e comecei a trabalhar, veja só, eu estava começando a faculdade, pô. Quando eu estava no primeiro período da faculdade, eu já trabalhava no Banco do Brasil. Dos meus amigos, eu era o único que tinha um emprego. Entendeu? Eu tinha um emprego, eu tinha um salário, né? Eu comprava os livros que eu queria. Os meus amigos morriam de inveja, né? Porque o professor ia lá, indicava um livro, eu saía da faculdade, ia na livraria e comprava. O cara, mas esse livro custa R$100. Eu dizia, eu tenho meu salário aqui, eu compro. Então, aquela situação para mim era muito confortável e eu gostei daquilo, né? Eu gostei daquele empoderamento, de ser dono da minha jornada ali, em certa medida, né? Porque eu morava com meus pais e tal. E aí eu pensei, eu sou bom nisso. Pô, passei em um, não sei nem estudar. Vamos pro próximo. E eu me lembro que esse próximo foi um concurso do TRF da Quinta, daqui de Recife, que eu fiz, né, no ano de 2007, salvo engano, talvez começo de 2008. Mais ou menos isso, 2007, 2008. E eu fui fazer esse concurso desse jeito. Comprei uma apostila qualquer, dei uma lida, tinha umas coisas que eu tinha visto na faculdade e tal, e eu peguei lá a prova de técnico para fazer e fui lá sossegado. E o que me chamou a atenção logo de cara foi quando eu cheguei no local de prova, que era uma escola aqui, era um mar de gente. Muita gente, assim, era uma escola bem grande e tal. E eu pensei, pô, muita gente, né, fazendo essa prova aí de técnico do TRF, né? Pô, que coisa, né? Muita gente. Tá, beleza. E era por ordem alfabética, né? A FCC, pelo menos naquela época, dividia as salas por ordem alfabética. Então a minha sala, ela só tinha Paula e Paulo, tinha umas palomas, assim, né, tal. E a sala era enorme, devia ter umas 100 pessoas na sala, era uma sala bem grande. E aí eu fiquei, putz, só de Paulo tem uns 80 aqui. Eu fiquei, caraca, é muita gente, velho. É muita gente fazendo esse concurso, né? Pô, que coisa, né? E eu fiz a prova, fui pra casa e tal. Aí no dia seguinte, sei lá quando, eu fui conferir o gabarito. Aí quando eu olhei o gabarito, eu vi o desastre que tinha sido, né? Porque, pô, hoje eu sei, né, o que aconteceu, né? Eu não estudei, foi isso que aconteceu. Mas eu achava que aquele caminho ia ser muito mais curto. E eu só entendi que não ia porque eu fiz uma prova. Foi fácil passar por aquilo? Claro que não, né? Eu fiquei me sentindo meio burro, assim, meio incapaz, meio... Eu olhei e disse, pô, minha mãe falou que eu era um cara inteligente, e isso aqui aconteceu, sabe? Eu me senti meio incapaz, meio burro, acho que essa é a palavra, me senti meio burro. Mas eu não poderia ter aprendido isso dessa forma se não fosse fazendo uma prova. E eu fiz várias outras depois, até ficar meio desapegado, assim. Veja, não desapegado do processo, porque eu segui estudando, assim, me esforçando por um bom tempo, fazia um monte de coisa errada em termos de como estudar, e essa é uma das razões de hoje eu querer ensinar isso, porque eu gastei tempo demais,
Mas, ao mesmo tempo, eu ia fazer as provas muito mais tranquilo, depois de ter reprovado umas 5, 6 vezes, assim. Eu ia muito mais sossegado. Para mim, virou uma rotina. Era, pô, semana que vem é o concurso, semana que vem? Não, beleza, semana que vem, então vamos lá, né? Beleza. Ô, a prova do CESP, ok. Caneta de tinta preta fabricada em material transparente, tá aqui. Chocolatezinho, check, garrafa d'água, beleza, tudo certo para amanhã. Aí eu ia lá, fazia a prova e tal, né? E ia com a consciência que eu não tinha estudado muito, que eu não estava dominando aquilo ali. E foi bom para mim. Só que as pessoas são diferentes. Então, qual é a minha preocupação? É assim, eu não digo para ninguém, ó, vai lá e faz todas as provas que aparecerem na sua frente. Eu não digo isso para ninguém. Por quê? Porque algumas pessoas podem não ser tão resilientes em relação às reprovações. Para algumas pessoas, talvez a reprovação seja mais dura do que foi para mim. E foi bem dura para mim. Pelo menos essa primeira lá do TRF foi um peso, assim. Eu olhei e pensei, ixi, isso aqui não vai ser tão simples quanto eu imaginava. E para muita gente, eu sei que é difícil lidar com isso. Difícil lidar com esse sentimento de incapacidade, com esse sentimento de inadequação. Porque por mais que eu tenha sofrido naquele momento, em outras reprovações também, né, no final sempre ficava uma esperança ali daquilo que aconteceu no Banco do Brasil acontecer de novo. Né, de eu chegar numa prova e pensar, pô, isso aqui tá para mim, isso aqui tá mais simples do que eu imaginava. Spoiler, nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Foi só do Banco do Brasil mesmo. Mas sempre ficava aquela esperança de que aquilo podia se repetir. Que eu podia ter aquele sucesso meio inesperado de novo. Então, por mais que eu fosse fazer a prova meio desapegado, eu ficava ali, né? No fundo ali, aquela pequena esperança e tal. E eu sei que para algumas pessoas pode ser muito difícil passar por isso, do jeito que eu passei. Porque, mesmo tendo sofrido, eu nunca duvidei de que eu era capaz. Eu só me surpreendi com o caminho que eu ia precisar trilhar. Eu não achava que o caminho ia ser tão longo. E foi, para mim. Não precisa ser para vocês. Mas foi para mim. Foi muito longo para mim. Eu demorei vários anos, né? Para conseguir ser aprovado no concurso da CGU. E aí, beleza. Aí você pode me perguntar, tá bom, e para quem, então, sofre muito quando reprova? O que é que a gente faz? Aí eu posso dizer o seguinte. Você vai precisar fazer algumas provas, possivelmente. Né? Não é todo mundo que precisa fazer vários concursos. Tem gente que faz 1, 2, 3 e beleza, tá resolvida a vida. Mas a maior parte das pessoas passa por isso. Tá? Faz várias provas, tem que amargar algumas reprovações. E aí o conselho que eu daria é o seguinte, só não vai tão desapegado como eu fui. Que eu ia fazendo vários concursos que apareciam. Né? Foi uma época que também teve muitas oportunidades. Estuda sério, mas é importante que você sempre esteja estudando sério para um concurso. Um concurso que seja interessante, assim, que seja algo que você realmente quer fazer. Então, hoje pode ser um concurso X, e aí você vai lá, faz a prova, e depois da prova você já escolhe o próximo. Pode até escolher antes, entendeu? Pensar aí, tá, beleza, eu tô aqui mirando na CGU, mas logo em seguida já tem a CGDF, logo em seguida já tem tal outra coisa, né? Tem gente que tá estudando pro TCE Santa Catarina, que tem 1 mês e pouco entre um e outro, então já vai correr atrás. E eu tô dizendo isso para que você não tenha esse gap na preparação que eu tive lá atrás e que me atrapalhou. Né? Boa parte dessa demora para eu ser aprovado estava relacionado a isso, a esse desânimo e essa desaceleração que muita gente sofre. E você ter um concurso para fazer, que esteja para sair ou que tenha a perspectiva de realmente sair, é algo que vai fazer diferença nessa jornada. Vai fazer diferença nessa preparação. Não precisa ser, assim... É porque a gente tende também a querer escolher um negócio que ainda está longe para poder dar tempo, né? Tem esse pensamento, né? Que é... Não, mas aí vai passar o concurso tal e depois vem logo o outro, mas poxa, vai ser muito rápido e eu acho que eu preciso de mais tempo, eu não posso já emendar um com o outro porque não vai dar tempo para estudar, não sei o quê. Não. Lembre que o estudo é cumulativo. A não ser que você escolha um caminho totalmente diferente, assim. Quando eu digo totalmente diferente, é totalmente mesmo. Tipo, sei lá, você está estudando agora para CGU e em seguida você diz, não, agora eu vou estudar para diplomacia. E realmente é totalmente diferente, você não começa exatamente do zero, porque ainda se aproveita algumas coisas, mas é um caminho mais longo. Mas, pô, se você vai fazer o da CGU e em seguida vai fazer outro da área de controle, não tem nada que te impeça. Se o concurso é 1 mês depois, não tem nada que te impeça de passar nele, não. De não passar em um e passar no outro. Não tem nada.
Porque às vezes o que reprova a gente é algo muito pequeno. Às vezes é uma prova mais difícil da matéria que a gente não domina tanto. Então você vai lá, vai fazer a prova da CGU, aí você olha e diz, pô, a prova de, sei lá, de direito constitucional está muito complicada. E você não é a pessoa que tem mais conhecimento em direito constitucional. E aí você reprova. E aí, de repente, no TCE Santa Catarina, que é só um mês depois, você olha e a prova de direito constitucional está mais fácil, a que está mais difícil é a de contabilidade. Mas em contabilidade você detona. Então você vai e passa. E isso acontece com muita gente. Tá? Com muita gente. Você faz o concurso hoje, reprova, e daqui a um mês você faz em um e passa. Daqui a 2 meses você passa, e depois passa em mais outro. Isso acontece com muita gente mesmo. A gente não tem como prever essas nuances e esses detalhes de como uma prova vai ser elaborada, dos detalhes sobre o nível de cobrança numa determinada matéria, se cobra mais pesado essa, mais leve aquela, como vai isso e aquilo. Isso é impossível de prever. Então o que a gente tem que fazer é estudar o melhor que a gente puder, identificar as nossas próprias deficiências, se esforçar ao máximo para suprir essas deficiências e para ir ficando bom naquilo que a gente não está tão bem. E na medida do possível, a gente ter a resiliência de aguentar fazer várias provas e ir reprovando. Porque no fim das contas, o meu lema e o que eu ensino para todos os meus alunos é o seguinte, olha, a reprovação é a regra. A reprovação é a regra. Você pode reprovar várias vezes. A aprovação basta uma. Tá? Se for a aprovação certa, basta uma. E aí está recompensado, está resolvido o seu problema. Tá? Você não precisa, para provar seu valor, você não precisa passar em vários concursos. Né? Eu tenho um amigo chamado Alfredo. Alfredo é o cara, eu adoro Alfredo, assim, ele é meu amigo desde que a gente era menino e tal. E eu sempre conto a história dele porque, pô, Alfredo hoje é juiz de direito aqui em Pernambuco. Ele é um sujeito de uma inteligência excepcional, assim, é um cara muito capaz. Juiz, né, pô, passou um concurso super difícil e tal. Mas Alfredo, eu acho que ele estudou mais de 10 anos. Eu acho que ele estudou mais de 10 anos, assim. E por muito tempo ele estudou e não passava em nada. Passava em nada. Aí depois ele passou para procurador do Cabo de Santo Agostinho, que é um município aqui próximo de Recife. Aí ele foi para o Cabo. Aí depois de mais um tempo ele passou no concurso para procurador da Fazenda Nacional. Aí mudou para São Paulo, foi trabalhar na PFN. Eu pensava que ele ia parar por lá, mas ele continuou estudando. E daqui a pouco, pô, Alfredo passou para juiz. E aí eu me lembro de pessoas ficarem surpresas, dizerem, Alfredo passou para juiz? Caramba! Foi rápido, né? Eu ouvi gente dizendo isso. Eu dizia, ô miserável, tu tá dizendo que foi rápido porque tu não conhece ele. Entendeu? Nem sempre é rápido, às vezes demora mesmo. Né? A gente não quer que demore, óbvio. Né? E assim, se a gente faz as coisas direitinho, não precisa demorar. Né? Ao menos não 10 anos. Tá? Mas o fato é que a gente tem uma capacidade de produzir e de aprender que é um mistério até pra gente mesmo. A gente tem uma capacidade de desenvolver o intelecto que a gente não entende e não consegue quantificar. Então o que você é capaz de aprender em uma semana ou em um mês é uma coisa extraordinária. Então você, eu vou fazer vários concursos e vou reprovar. Beleza, não tem problema. Desde que você fique bem com isso, desde paz, você vai fazer a prova sossegada, vai, reprova um monte lá. Não tem estresse não. O pior que vai acontecer é você ganhar experiência. Aquele nervosismo de prova, tá? Isso não vai existir. Fazer prova vai ser o que você faz todo domingo lá. E isso é muito bom, ajuda bastante. E para quem tem mais dificuldades, né, de lidar com as reprovações, tem essa opção, que é um tratamento de choque, e tem outra opção, que é você buscar concursos que estejam na sua jornada, que façam sentido para o que você está fazendo, mas você não parar. Porque se você ficar muito tempo sem fazer prova, aí o negócio começa a ficar um pouco mais difícil, o medo começa a bater mais forte, a insegurança começa a bater mais forte, e as suas lembranças elas vão sendo reescritas sob essa luz do pessimismo. Luz não, falta de luz, né? Do pessimismo. Né? Porque a gente passa por experiências que deixam a gente mais animado e com esperança no futuro, e às vezes a gente reescreve essas experiências sob um outro viés, sob uma outra ótica. Isso é terrível. E quando a gente passa muito tempo sem ter contato com a experiência de fato, alguns de nós, né, vão ter essa tendência de reescrever. Tá? E isso é muito ruim. Então meu conselho é, faça várias provas, na medida do possível. Se der, faça um monte. Se não for para você isso, beleza também. Mas emenda um concurso no outro, na medida do possível, dentro do que as oportunidades aparecem, mas investe nisso.
Se precisar viajar para fazer prova, tal, faz um esforço, tenta, né, fazer. Eu sei que é uma grana, né? Você tem que gastar uma grana para viajar, gastar grana para se inscrever, mas vale a pena, tá bom? Garanto, garanto. Ok?